Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos juntos nesse estudo de O Livro dos Espíritos. E no programa passado estávamos fazendo um comentário sobre a questão 118, onde Kardec pergunta se os espíritos podem se degenerar. E a resposta dos espíritos foi não. Os espíritos não podem se degenerar. À medida que progridem, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito terminou uma prova, ele possui o conhecimento e não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, o espírito ele não degenera, ele não pode. Aquilo que ele já tem como conhecimento, aquilo que ele já conhece, né? Ele já não tem mais, é do arquivo dele, já faz parte da vida dele, né? Do arquivo mental. E só para a gente terminar esse comentário dessa questão, Richard Simonetti fala o seguinte, que nós espíritas costumamos debitar nossas derrapagens à pressão das sombras. Disse-ia que há um componente espiritual nos desvarios humanos. Todas as vezes que a gente derrapa, que a gente comete algum engano, a gente fala, um espírito mau me influenciou. Acontece isso, a gente tem mania de falar isso. Ou então estou sendo influenciado por algum espírito. Imperioso, entretanto, ele fala, reconhecer que não é essa influência que nos faz perder o domínio de nós mesmos. É por perdermos o domínio de nós mesmos que nos submetemos a essa influência. É o contrário. Nós achamos que o espírito vem e nos influencia. Mas não, é que quando nós perdemos o domínio de nós mesmos, nós abrimos uma brecha para que esses espíritos nos influenciem. Então, eles não fazem nada mais do que atuar naquilo que é nosso mesmo. Não é que eles trazem grandes coisas, novidades para nós, né? Quando o espírita envolve-se num bate-boca, descendo à agressividade, costuma-se dizer que está dando comunicação médium de entidades menos felizes. Olha só as desculpas. É possível que isso aconteça. Não se trata, porém, de simples ocorrência mediúnica. É muito mais uma manifestação anímica, isto é, um destempero de seu deseducado espírito. Porque o médium que ele é educado, ele sabe dosar também se o espírito está querendo fazer alguma coisa que não é possível. Como superar a alienação? Como conquistar a posse de nós mesmos? Há muitos caminhos envolvendo recursos filosóficos, psicanalíticos, psicológicos, religiosos. Seria ocioso divagar a respeito, porque mais importante do que o caminho é o caminhar. Olha que coisa interessante. Aquele que está tentando acabará por encontrar rumo certo, enquanto permanecem em seus descaminhos os indiferentes e acomodados. Ficam batendo cabeça. Para quem se dispõe a andar, a sugestão de um amigo espiritual. Diariamente, em horário que julgar oportuno, leia um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que conselho bom, né? Em seguida, durante 15 minutos, entregue-se à meditação, procurando estabelecer comparação entre o que leu e o que faz, com o propósito de renovação. Vamos ver se aquilo que a gente leu está de acordo com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É uma ótima meditação para a gente poder até consertar algumas situações. Quanto maior nosso empenho por estabelecer proximidade entre o que fizemos e o que o Cristo espera de nós,
mais perto estaremos de atingir as metas de perfeição que nos compete atingir, realizando-nos como filhos de Deus. Então, nós todos os dias fazemos coisas, não paramos de fazer coisas, né? Mas será que a gente faz aquilo que o Cristo espera que a gente faça? Ou será que a gente fica alheio à vontade de Deus, alheio a todo o evangelho que a gente já conhece, que a gente lê, que a gente estuda? Importante lembrar da letra de uma música de um amigo meu que fala muito a respeito dessa nossa postura na vida. Ele fala, como aqui Richard Simonetti falou que o mais importante do que o caminho é caminhar, então ele fala nessa música o seguinte, que o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança, saber cada passo que se dá. Isso é sabedoria. Aproveitar essa viagem, fazer com que essa estrada seja mais leve, né? Caminhando, fazendo essa nossa andança e procurando, então, saber cada passo que a gente dá. Assim, nós seremos felizes e estaremos evoluindo, o que é mais importante para nós. Vamos então à questão agora 119, que fala o seguinte, Kardec perguntando, não poderia Deus livrar os espíritos das provas que devem suportar para atingirem o primeiro plano? Não poderia Deus livrar os espíritos das provas que devem suportar para atingirem o primeiro plano, quer dizer, para andar rápido, para chegar logo, para evoluir depressa? Olha que os espíritos falam. Se tivessem sido criados perfeitos, não possuiriam mérito para gozar as vantagens dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles lhes é necessária para a personalidade. E, além disso, a missão que cumprem nesses diferentes níveis está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, os espíritos falam, se a gente fosse criado perfeito, qual o mérito nosso? Estarmos perfeitos. Não fizemos nada. Essas provas que Kardec está perguntando, se Deus não poderia nos livrar dessas provas que devemos suportar, são essas provas que nos elevam. São essas provas que, quando a gente suporta com paciência, com tolerância, utilizando a nossa inteligência, a nossa resignação, a nossa submissão à vontade de Deus, é aí que nós estaremos crescendo. E os espíritos falam, aliás, a desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para a personalidade. Se a gente só convivesse com pessoas iguaizinhas a nós, a gente não cresceria. Mas como a gente convive com todo tipo de pessoas, todos os níveis de evolução, a gente é um grande aprendizado para nós isso, né? E, além disso, a missão que cumprem nesses diferentes níveis está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Que o espírito ele não fica só num nível, ele vai melhorando à medida que ele se esforça, à medida que ele vai cada vez mais adquirindo conhecimento, que ele vai fazendo a sua transformação interior, ele vai melhorando cada vez mais. Então, a gente vê aí que, a respeito dessa questão, o tradutor desse livro que nós estamos estudando
faz então o seguinte comentário que eu vou ler. Na dinâmica do mérito, temos o princípio da justiça cósmica. É claro, eu tenho mérito porque eu me esforcei. Então eu estou numa situação melhor do que outros espíritos, por exemplo, porque eu me esforcei para chegar. Eu me esforcei para procurar driblar as dificuldades de uma maneira mais tranquila, utilizando da minha inteligência, utilizando da minha paciência, das habilidades que Deus me deu, dos talentos, né, que todos nós recebemos de Deus. O homem está diante de si mesmo, em nudez espiritual, e descortina o painel da sua ancestralidade, observando que a história lhe pertence. Quando a gente olha para trás e vê como estávamos há séculos passados, até milênios, a gente consegue perceber que a história nos pertence, porque nós mudamos essa história. Nós conseguimos fazer com que o progresso acontecesse, nós conseguimos fazer muitas coisas e hoje estamos numa situação melhor. Um sentido de coragem nasce em seu ser e ele empreende a jornada na esfera do recomeço, tomado de esperança. Se a gente olhar para trás e ver tudo que a gente conseguiu até hoje, claro que a gente tem esperança de conseguir muito mais no futuro. Basta que nos esforcemos. Aí está o nosso mérito. Vence o sentimento de fatalidade que lhe inibe as forças criadoras e transformadoras. Nós não vamos falar, não, eu não vou passar disso, eu vou ficar desse jeito mesmo, eu não vou inventar mais nada, porque não vai mais ter jeito mesmo. Não, nós vamos utilizar das nossas forças criadoras e transformadoras. Então, esse termo aí foi criado pelo André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, que vence o sentimento de fatalidade que lhe inibe as forças criadoras e transformadoras. Então, para a gente ver que quando Kardec faz o comentário dessa questão, se não poderia Deus livrar os espíritos das provas que devem suportar para eles atingirem logo o primeiro plano, Kardec fala o seguinte: visto que na vida social todos os homens podem chegar às primeiras funções, melhor seria perguntar por que o soberano de um país não transforma em generais cada um dos seus soldados? Porque todos os alunos não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há essa diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite ao homem subir todos os degraus, nossa vida social aqui é limitada. Às vezes uma pessoa que está numa situação muito difícil e não tem condições de subir mais um degrau, porque não tem condições físicas, financeiras, socialmente não lhe é dada a oportunidade. Mas essa é limitada à vida social, é limitada, mas a espiritual não. A espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então, na vida, às vezes, material, aqui, na nossa vida física, muitas pessoas não têm oportunidade de ter um cargo melhor, de ter um estudo melhor, porque ela é limitada.
Mas a vida espiritual, não. A vida espiritual, basta que a gente se esforce, o espírito se esforçando, ele vai subindo de degrau em degrau, até chegar à perfeição relativa. Então, esse foi o comentário de Kardec a essa questão 119, né? Vamos passar agora para a questão 120 e fala o seguinte: todos os espíritos passam pela experiência do mal para chegar ao bem? Olha só. Todos os espíritos passam pela experiência do mal para chegar ao bem, quer dizer, para eu chegar ao bem, primeiro eu preciso praticar o mal, para depois chegar ao bem? A resposta dos espíritos é não. Não pela experiência do mal, mas sim pelo da ignorância. É diferente. Ignorância aqui no sentido de falta de conhecimento. Então, todos os espíritos passam pela experiência da falta de conhecimento. É necessário conhecimento para que eles possam evoluir. Necessariamente, eles não precisam passar pelo mal para evoluir. Então, nós vamos ver aqui que Miramês faz um comentário seguinte a respeito dessa questão, falando o seguinte: despertar dos espíritos. Todos nós temos qualidades de ouro guardadas dentro do coração. Deus nos fez com a perfeição em potencial, bastando somente que despertemos para o entendimento superior e vivamos no céu da felicidade. Não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados das bênçãos do Senhor. Um Pai como Deus abençoa a todos na mesma igualdade de doação. Então, não é que Deus faz com que esse espírito seja mais adiantado e esse menos adiantado. É o próprio espírito que se esforça para crescer cada vez mais. Miramês continua. Já falamos a Lures que os que estão mais adiantados de que outros são espíritos mais velhos na eternidade. Também os que hoje são ignorantes deverão chegar, pela força do tempo, pelas bênçãos de Deus e pelo seu esforço próprio ao reino da luz, onde desfrutam da felicidade os seus irmãos angélicos que trilharam os mesmos caminhos. Então, todos os espíritos trilharam os mesmos caminhos, só que uns se esforçaram mais, olha só. Pela força do tempo. O tempo é um remédio maravilhoso para tudo, né? Pelas bênçãos de Deus, Deus abençoa a todos da mesma forma, e pelo seu esforço próprio. Assim que a gente chega ao reino da luz, né? As almas foram feitas simples e ignorantes. Todos conhecemos esse estágio dos seres espirituais. No entanto, à medida em que elas vão despertando as suas qualidades espirituais, passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. Às vezes, a gente conhece pessoas que não querem saber de nada, não querem estudar, não querem melhorar de vida, não querem nada. E daí, de um tempo para outro, vão despertando as suas qualidades espirituais, então vão procurando se instruir, vão compreendendo melhor as leis do Criador, então eles vão deixando a ignorância para trás.
vão tendo o conhecimento necessário. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto, com a consciência refletindo a consciência soberana. A nossa consciência reflete a consciência de Deus. Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escala universal pela qual todos passamos. Então não é para a gente ficar criticando aquela pessoa. Ai, mas é muito ignorante. Ai, mas essa pessoa não vai para frente, não tem jeito. Achar que a pessoa não tem jeito, não tem conserto. Todos nós temos conserto, porque todos somos abençoados por Deus e recebemos dele tudo da mesma forma. A ignorância nos induz a coisas fáceis e as coisas fáceis são ilusórias. Elas são necessárias para nos fortalecer no bem, nas diretrizes do amor e da caridade. Se fomos criados simples e ignorantes, foi por vontade do Criador. E a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas que, na verdade, nunca existiram. Francisco de Assis, por exemplo, não nasceu Francisco de Assis. Ele passou por todos os caminhos de ascensão que todos estamos passando, despertando entendimento e crescendo para a luz imortal. Então, ninguém nasce já perfeito. Se a gente nascesse já perfeito, como fala no Livro dos Espíritos, que mérito teríamos de já sermos perfeitos? O mérito é nosso de termos lutado, de termos nos esforçado para conseguir melhorar cada vez mais. Então é isso. Usemos a inteligência, que a razão nos dirá, envolvida na intuição divina, como deve ser, o que ocorre nas nossas linhas de crescimento. Acordamos devagarinho e na extensão infinita da vida, e é nessa sequência de glória que todos temos que vamos reconhecendo a grandeza do grande soberano e o seu amor para conosco. Cada vez que a gente cresce mais em conhecimento, que a gente consegue fazer a sua transformação interior, a gente vai dando mais valor, nós vamos reconhecendo a grandeza de Deus e o amor de Deus para conosco, por nos prover tantas coisas boas, por nos fortalecer, nos dar ânimo, coragem, vontade de continuar a nossa luta. Na resposta à pergunta aqui focalizada, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Porque foi isso que Kardec pergunta. Todos os espíritos passam pela fieira do mal? E eles responderam, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. O espírito suprime com sabedoria a palavra mal, por não ter ela existência nas qualidades naturais da vida. O espírito não usa a palavra mal, mas ele usa ignorância. A ignorância é um estado do espírito primitivo que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício. E o ignorante, como já dissemos, é atraído para as coisas fáceis. Eis aí o porquê da alma entrar pelos caminhos largos, porque por eles os espíritos aparentemente despertam seus valores com mais facilidade. O sofrimento, entretanto, os predispõe a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento, voltando à casa paterna
pelo esforço de uma boa procura. Vejam bem, pela ignorância, às vezes a gente comete erros. Mas quando a gente anda por esses caminhos mais difíceis, né? Porque nesses caminhos mais difíceis nós vamos achar sofrimento. E esse sofrimento vai despertar os nossos valores melhores, com mais facilidade. Quando eu entro no sofrimento, eu tenho mais facilidade para rever a minha vida, para ver por que eu cheguei naquele ponto, por que eu estou sofrendo tanto. Então, o sofrimento, entretanto, os predispõe a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento. Voltando à casa paterna pelo esforço de uma boa procura. A gente saiu da casa paterna, ou seja, nós deixamos Deus, fomos por caminhos difíceis, que não são de acordo com a sua vontade, mas através dos sofrimentos que encontramos nesses caminhos difíceis, voltamos a procurar o entendimento necessário e a verdadeira saúde. E isso faz com que a gente volte à casa paterna pelo nosso esforço. Aí está o nosso mérito. Pelo nosso esforço. Não existe mal algum na nossa grande viagem de despertamento espiritual. Quando nós chegamos lá no final dessa etapa, quando nós estivermos já espíritos puros, perfeitos, essas derrapagens que a gente deu no caminho aí não vão fazer diferença alguma. Por quê? Faziam parte da nossa ignorância, faziam parte dessa nossa procura fácil por caminhos melhores, mais simples, né, mais largos. Mas a gente viu que a gente se engana e volta para o verdadeiro caminho, que é o caminho com Deus, com Cristo, com Jesus. O livre-arbítrio nos foi dado para nos testar no que já aprendemos na escola de Deus. E se o aprendizado não foi completo, entramos em caminhos que nos irão ensinar o de que precisamos. Essa é a verdade. Olha só, o livre-arbítrio. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos deu. A liberdade de escolha. Eu escolho. Ninguém vai me obrigar a escolher um caminho, mas eu posso escolher, eu mesma, por mim. Só que depois eu sofro as consequências dessa escolha. Então, o livre-arbítrio ele só é dado quando a gente já tem condições. Por isso que Miramês fala, o livre-arbítrio nos foi dado para nos testar no que já aprendemos na escola de Deus. E se o aprendizado não foi completo, entramos em caminhos que nos irão ensinar o de que precisamos. Essa é a verdade. Veja bem, se ainda o aprendizado não foi completo, a gente vai continuar errando. Mas a gente vai entrar nos caminhos que irão nos ensinar o que nós precisamos realmente. Essa é a verdade. Então, com esse comentário de Miramês, nós encerramos o programa de hoje, deixando para a próxima, né, mais questões a respeito desse estudo que nós estamos fazendo de O Livro dos Espíritos. Agradeço imensamente a todos que nos seguem com tanta paciência e que nós possamos cada vez mais suprir essas nossas necessidades de conhecimento, de aprendizado. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Claudete Moura, para o divulgar.net.